Olá, este é o Dr. Todd Grant. Hoje vou analisar o caso de B.J. Penn. Primeiro, olharei o contexto do caso, passarei para a linha do tempo do incidente e então oferecerei minha análise. J.D. Penn nasceu em 13 de dezembro de 1978 e foi criado no Havaí. Ele é conhecido pelo nome B.J., que é a abreviação de Baby J. Quando era adolescente, ele desenvolveu um interesse em jiu-jitsu brasileiro. Em 1997, BJ mudou-se para San José, Califórnia, e começou a treinar com um artista marcial brasileiro aposentado. Ele então frequentou uma academia no Brasil, conquistando sua faixa preta no ano 2000. Logo após isso, ele competiu no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro e ganhou ouro na divisão de faixa preta. Ele foi o primeiro não brasileiro a alcançar essa distinção. Em 2001, BJ ingressou no Ultimate Fighting Championship, ou UFC. Em 2004, ele ganhou o campeonato dos meio-médios em uma grande surpresa. Pouco tempo depois disso, BJ deixou o UFC devido a uma disputa contratual, mas retornou em 2006. Ele continuou a ganhar o campeonato dos leves em 2008 e defendeu seu título várias vezes. Depois de perder uma luta em outubro de 2011, BJ anunciou sua aposentadoria das artes marciais mistas. Apesar disso, ele lutou novamente em dezembro de 2012 e perdeu por decisão unânime. BJ sofreu outra derrota em julho de 2014, desta vez por nocaute técnico. Sua próxima luta não foi até janeiro de 2017, quando ele novamente perdeu por nocaute técnico. BJ seria derrotado mais 3 vezes, junho de 2017, dezembro de 2018 e maio de 2019. BJ nunca teve a oportunidade de estender sua sequência de derrotas porque o UFC o dispensou de seu contrato após um vídeo dele se envolvendo em uma briga de bar no Havaí. Seu recorde no final de sua carreira de lutador foi de 16 vitórias, 14 derrotas e 2 empates. Em fevereiro de 2020, BJ capotou sua caminhonete na frente de um shopping no Havaí. Ele não foi acusado de nenhum crime. Em 2022, BJ anunciou que iria se candidatar a governador do Havaí. Suas esperanças foram frustradas após perder as primárias republicanas. Ao longo dos anos, BJ levou sua atividade de luta para fora do octógono e se encontrou em apuros algumas vezes. Por exemplo, em janeiro de 2015, BJ se envolveu em uma briga fora de um bar no Havaí. Ele foi preso e acusado de agressão. Em fevereiro de 2019, a namorada conseguiu uma ordem de restrição contra ele, alegando maus tratos por anos. Em junho de 2019, BJ brigou com um segurança do lado de fora de um clube de desafio de roupas em Honolulu. Em agosto de 2019, ele se envolveu em uma briga de bar no Havaí. Esta é a briga que levou à sua liberação pelo UFC. Em janeiro de 2021, BJ foi preso e acusado de dirigir alcoolizado. Algumas pessoas se perguntaram se a longa carreira de luta de B.J. não afetou sua saúde mental. Isso poderia explicar alguns de seus comportamentos? Isso me leva à linha do tempo do incidente. Começando no início de 2025, B.J. Penn fez uma série de postagens bizarras e perturbadoras em sua conta no Instagram. Aqui estão alguns exemplos. Em 20 de fevereiro de 2025, BJ escreveu sobre ladrões disfarçados de agentes da lei que roubavam dinheiro. Em 29 de março, BJ declarou que o conhecimento de transporte eletrônico é falso. Conhecimento de transporte eletrônico é uma condição médica séria que é conhecida por afetar atletas que sofreram concussões. É definitivamente real. Em 9 de abril, referindo-se aos membros de sua família, BJ escreveu, citação, "Se eu prejudicar qualquer uma dessas pessoas que estão agindo como minha mãe ou meus irmãos, eu vou para a cadeia e perco tudo. Se eles me prejudicarem, nada acontecerá com eles e eu perco tudo." Em outro post, no mesmo dia, ele sugeriu que seus parentes foram mortos e precisava da polícia para remover essas pessoas de sua residência. Isso sugere que BJ pensava que seus familiares eram impostores. BJ exibiu fotos de familiares apontando detalhes de sua anatomia e questionando sua identidade. Isso expande o componente de impostor. Talvez BJ acreditasse que seus familiares foram substituídos por duplicatas quase idênticas. Em 19 de abril de 2025, BJ reafirmou que o conhecimento de transporte eletrônico era falso. Em 7 de maio, ele indicou que era o único herdeiro restante na família Penn,
Toda a sua família havia sido exterminada. Em 12 de maio, BJ insinuou que seus familiares eram falsos. Ele disse, cito, "Dane-se para qualquer impostor. Eles estão fazendo isso com a família de qualquer outra pessoa." Fim de citação. No dia seguinte, BJ afirmou que finalmente encontrou um dos atores que interpretou o falso J.D. Penn. Novamente, o verdadeiro nome de BJ é J.D. Em 17 de maio, BJ postou um vídeo de si mesmo conversando com uma mulher que parece ser sua mãe, Lorraine Sheen. Ele insistia em dizer algo como, "mesmo que você fosse de fato minha mãe." Em um comentário nessa postagem, BJ indicou que era sempre divertido conversar com um ladrão de identidade. BJ foi preso nos dias 25 e 26 de maio. Os eventos que levaram a essas prisões foram detalhados em um pedido de ordem de restrição temporária feito por sua mãe de 79 anos, Lorraine Sheen, em 27 de maio de 2025. Aqui estão as alegações que Lorraine fez. Lorraine afirmou que BJ a maltratou. Ele acreditava que ela era uma impostora que matou sua família para assumir o controle dos bens da família. Quando Lorraine retornou de uma viagem em 11 de maio de 2025, ela notou que muitos de seus pertences haviam sido retirados de seu quarto, como roupas, joias, sapatos, sua cama e itens pessoais. Depois que BJ negou saber onde estava a propriedade de Lorraine, Lorraine denunciou o roubo à polícia. Em 16 de maio, ela relatou outro roubo, alegando que sua bolsa foi roubada. Lorraine instalou uma fechadura de trinco na porta do quarto e colocou câmeras de segurança dentro e fora de casa. BJ supostamente removeu ou adulterou as câmeras e colocou cola no trinco, tornando-o inoperante. Lorraine disse que no domingo, 25 de maio de 2025, seu correio estava faltando na caixa de correio. Mais tarde, ela viu seu correio no banco traseiro do carro de seu filho. BJ negou que era o correio de Lorraine, o que levou Lorraine a tomar a decisão de contatar a polícia novamente. Para impedir que Lorraine chegasse à polícia, BJ apontou uma lanterna para o rosto dela. Quando ela tentou tirar a lanterna dele, BJ supostamente agarrou seus braços e a empurrou contra um veículo motorizado. Lorraine gritou para seu outro filho, Reagan, pedindo ajuda. Ele morava 2 casas adiante. Quando Reagan chegou, Lorraine discou 911. BJ foi preso e acusado de abuso de um membro da família ou do domicílio. Isso é um delito menor. Ele foi ordenado a ficar longe de casa e liberado sob fiança de $2.000. No dia seguinte, segunda-feira, 26 de maio, Lorraine afirmou que ouviu um barulho no andar de baixo e foi investigar. Ela viu uma porta de vidro aberta e BJ correndo das escadas dos fundos, em direção à porta dos fundos. Depois, ela ouviu BJ brigando com Reagan em casa e chamou a polícia. BJ foi preso pela segunda vez, acusado de abuso de um membro da família. Ele foi liberado sob fiança de $1.000. A prisão não impediu BJ de postar no Instagram. Em 27 de maio, BJ postou um vídeo de uma das vezes em que foi preso. Em um comentário nessa postagem, ele escreveu, cito, "No Havaí, roubo por impostor se refere a casos em que indivíduos se passam falsamente por outros, muitas vezes para roubar sua identidade ou cometer atos fraudulentos. Isso pode envolver o uso de identidade falsa para obter documentos, contas financeiras ou até mesmo se passar por agentes da lei ou outros profissionais para cometer crimes." Em 28 de maio, BJ postou um vídeo do que parecia ser o incidente com a lanterna descrito por sua mãe, Lorraine. A legenda dizia, citação, falsa Lorraine Sheen implorando ao ex-campeão do UFC BJ Penn para bater nela repetidamente para que ela possa roubar a fortuna dos Penn. Fim de citação. BJ afirmou que esta não foi a primeira vez que a impostora e ladra de identidade falsa Lorraine Sheen tentou agredi-lo. Na sexta-feira, 30 de maio de 2025, 4 dias após sua segunda prisão, BJ foi preso pela terceira vez por faltar a uma audiência judicial. Em 31 de maio, BJ postou no Instagram acusando o governo de tomar a herança do que ele se refere como nascimento prodigioso. De acordo com BJ, uma pessoa de um nascimento prodigioso é alguém que não se conforma com a forma da humanidade, tornando-os incapazes de herdar terras. No momento em que estou fazendo este vídeo, BJ Penn está passando pelo sistema jurídico. Agora, passando para a minha análise.
Embora seu histórico não pareça muito impressionante, como sofrer 7 derrotas seguidas, B.J. Penn é considerado um lutador lendário de artes marciais mistas. Muitas de suas derrotas ocorreram porque ele lutou muito além do seu auge. Seu histórico seria impressionante se tivesse parado no momento certo. BJ também chamou a atenção por ter reinados de campeonato em 2 categorias de peso, meio-médio e leve. Por um bom tempo, BJ foi indiscutivelmente um embaixador do artes marciais mistas e aumentou o número de fãs interessados no esporte. Infelizmente, no início de 2025, BJ parecia se tornar errático, bizarro e paranoico. Segundo Lorraine, mãe de BJ, ele sofria de uma ilusão de perseguição policial. Muitos sugeriram o mesmo, especialmente após BJ falar sobre impostores. Não sei se BJ tem essa condição ou não, mas pode-se argumentar bem que alguns de seus sintomas se alinham com ela. Vamos dar uma olhada mais de perto nesta condição. O que é uma ilusão de Capgras? Para responder isso, primeiro explicarei o que é uma ilusão. Uma ilusão é uma crença falsa fixa que é resistente a contra-evidências. Está associada a vários distúrbios mentais, como esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno psicótico breve, transtorno delirante, demência e transtornos de humor graves. A ilusão também pode surgir de distúrbios orgânicos do cérebro, como lesão cerebral traumática, tumores cerebrais, acidente vascular cerebral e conhecimento de transporte eletrônico. As delusões podem assumir muitas formas, por exemplo, paranoicas, grandiosas, erotomaníacas, religiosas e persecutórias. Um tipo raro de delusão é referido como delusão de desidentificação. Isso ocorre quando uma pessoa tem uma falsa crença sobre a identidade de outras pessoas, de si mesmo, animais, objetos ou lugares. Essas delusões compartilham 2 elementos comuns: uma entidade mal identificada e uma crença incorreta sobre a verdadeira natureza ou identidade da entidade. Geralmente, a mera identificação errada de alguém não é considerada suficiente para qualificar como delirante isoladamente. De fato, os 2 componentes são necessários. Uma ilusão de identificação errada pode assumir muitas formas. Aqui estão alguns exemplos. A ilusão de Fregoli é quando alguém acredita que várias pessoas diferentes são, na verdade, a mesma pessoa disfarçada. A ilusão do eu espelhado é quando uma pessoa olha no espelho e não acredita que o reflexo seja ela, mas ainda reconhece outras pessoas no espelho. A paranésia reduplicativa envolve alguém acreditando que uma pessoa ou objeto foi duplicado, portanto, eles existem simultaneamente em mais de um local. Com essa ilusão, não há sensação de que o duplicado seja um impostor. Intermetamorfose é quando uma pessoa acredita que alguém foi transformado em outra pessoa, então a pessoa original desapareceu completamente. Quando uma pessoa acredita que se transformou em outra pessoa, isso é chamado de intermetamorfose reversa. Isso me leva à ilusão de desidentificação mais prevalente, a ilusão de Capgras. Isso também é referido como síndrome de Capgras e delírio de duplos. Isso é quando uma pessoa acredita que alguém próximo a ela foi substituído por um duplicata idêntico. Para ilustrar os diferentes tipos dessa ilusão, usarei o exemplo de uma esposa que acredita que seu marido é, na verdade, um impostor. No primeiro tipo, a esposa acredita que o impostor está deliberadamente fingindo ser seu marido, então esse impostor tem discernimento. Ele sabe o que está fazendo. Ele pode ter alguma intenção de fazer algo maléfico. No segundo tipo, a substituição é na verdade um clone e pode não perceber que é um clone. Com este tipo, o clone pode ter sido enganado como todos os outros. Então a esposa é vítima porque seu marido foi substituído por um clone. Isso é bastante inconveniente. E o clone é uma vítima porque ele não percebe que é um clone. Então ele está passando pela vida sem entender que ele não é realmente o marido. Ele é uma duplicata do marido. No terceiro tipo, a substituição é um alienígena e o marido foi abduzido por colegas deste alienígena. Então, claro, nessa situação, o alienígena é o vilão porque ele está em uma grande conspiração para abduzir pessoas. E no quarto tipo, a substituição é um robô. Este robô pode ou não perceber que é um robô. Então, pode ser um robô malvado ou um robô que é alheio e não tem nenhuma intenção maléfica.
Pessoas com ilusão de perseguição costumam notar pequenos detalhes físicos em outros indivíduos. Eles estão sempre atentos a pequenas pistas que podem usar para ajudar na identificação. Eles podem pensar que os olhos, nariz, orelhas ou boca de uma pessoa são apenas um pouco diferentes. Eles citam essas diferenças como prova de que há um impostor. Outro aspecto interessante dessa ilusão é que às vezes pode ocorrer exclusivamente na modalidade visual. Por exemplo, voltando para a esposa que acredita que seu marido é um impostor, ela não o reconhece quando olha para ele, mas se ele falar, ela pode reconhecer sua voz. Então, se ela estivesse falando com o marido ao telefone, ela poderia identificá-lo corretamente. Isso seria confuso se o marido falasse ao telefone e entrasse em uma sala com a esposa. Então ela teria o componente de áudio através do telefone, mas também estaria olhando para o marido dela. Isso poderia gerar um sério conflito. Ela pode ficar confusa sobre em que acreditar. Ela pode passar a acreditar que a ligação telefônica é fraudulenta, mesmo tendo reconhecido inicialmente a voz do marido. Passando para a próxima pergunta, por que ocorre a ilusão de Capgras? Isso parece uma crença tão estranha, mesmo no reino das crenças estranhas. A teoria mais popular é que um indivíduo com raciocínio prejudicado experimenta uma conexão interrompida entre identificação e familiaridade emocional. Eles conseguem reconhecer um rosto familiar, mas isso não é acompanhado por nenhum tipo de experiência emocional. Não há sensação de familiaridade. Neste estado, eles desenvolvem a ilusão para explicar por que não estão sentindo o que normalmente sentiriam ao ver uma pessoa que normalmente seria familiar para eles. Usando o exemplo da esposa que acredita que seu marido é um impostor, o pensamento que ela pode ter seria algo como: este parece o meu marido, mas não parece ser o meu marido. Portanto, ele deve ser um impostor. As graves ilusões de Capgras, independentemente da causa, representam um sério risco à segurança. Elas estão associadas a um maior risco de violência, especialmente se a pessoa com a ilusão acredita que o impostor a está ameaçando, roubando ou manipulando. Em cerca de 6% dos casos, pessoas com ilusões de Capgras cometem homicídio. Isso poderia preocupar no caso de B.J. Penn. Não sei se ele está sofrendo de uma ilusão de Capgras ou não, mas se estiver, uma intervenção de saúde mental é justificada. Estas são minhas opiniões sobre o caso de B.J. Penn. Obrigado por assistir. Falo com você em breve. A explicação mais aceita para a ilusão de Capgras, como mencionei, é essa ideia de que uma pessoa mantém sua capacidade cognitiva de reconhecer rostos, mas perde a capacidade de experimentar uma emoção ao olhar para esses rostos. Então, novamente, a parte do reconhecimento é meio que separada em cognitiva e emocional. A cognição está presente, mas a emoção não. Então, eles estão olhando para o mundo logicamente. Eles ainda reconhecem rostos, mas não conseguem mais identificar as emoções. Eles não estão experimentando sentimentos. É estranho imaginar como deve ser essa experiência, passar todos os dias reconhecendo rostos, entendendo logicamente que o rosto se encaixa na experiência de alguém, mas não sentir isso, não ter nenhuma emoção sobre essa pessoa. O rosto não desencadeia nenhuma emoção. É um mundo muito estagnado, imagino, onde as pessoas são apenas objetos, não há conexão, não há motivo para ficar animado ou bravo ou preocupado ou qualquer variedade de outros sentimentos, simplesmente não há nada lá. Cada rosto é meio vazio e vazio da perspectiva dessa pessoa. Então, de certa forma, se essa conceituação é uma boa explicação, e não tenho certeza se é, está realmente pintando um quadro de como seria um mundo sem sentimentos. Sem conexões emocionais, as pessoas não seriam mais especiais umas para as outras do que qualquer outro objeto em suas vidas. Com essa pessoa agora cercada por objetos, o lugar para onde sua mente vai é o medo. Eles começam a procurar uma maneira de explicar o que está acontecendo. Sem a conexão emocional, a pessoa não pode ser quem eles conheciam, apesar de se parecer em praticamente todos os aspectos. É muito difícil distinguir essa pessoa da pessoa que eles conheciam.
É aqui que eles adquirem a ilusão de Capgras. Deve ser um impostor. É assim que se acredita que o processo de pensamento lógico funciona, mas é claro que na verdade é bastante ilógico. É uma explicação muito improvável. Faria mais sentido para uma pessoa olhar para dentro e dizer: eu devo estar interpretando as informações incorretamente. Algo deve ter mudado em mim e agora meu desempenho piorou. Já não me sinto confortável tentando identificar pessoas. Algo parece bastante errado. Então, acho interessante que a mente de alguém, em vez de se voltar para dentro, possa se voltar para alguma explicação improvável, tipo de onde viriam esses impostores? Como eles duplicariam uma pessoa? Por que eles fariam isso? Parece ser muito trabalho, tendo que se vestir como a pessoa. Você tem que falar como eles. Provavelmente tem que ir ao trabalho deles e realizar as tarefas que eles realizavam nesse trabalho. Você teria que pagar contas. Ser um impostor é um trabalho árduo e nada fácil. Eu acho que seria um trabalho muito bem pago, como deveria ser. Mas de qualquer forma, acho interessante que as pessoas meio que recorrem a isso, que a ilusão as leva a algo completamente implausível. E vemos isso com muitas ilusões. Ilusões geralmente não são crenças falsas, fixas, que desviam apenas um pouco da verdade. Elas costumam ser realmente absurdas. Novamente, com robôs e pessoas, lagarto alienígenas e outras explicações que simplesmente não ocorreriam a muitas pessoas. Delírios são muito diferentes de alguém apenas acreditar em algo que está um pouco fora do comum. Então, achei interessante analisar isso, considerar como seria a vida sem conexões emocionais com as pessoas. Embora essa não seja a explicação correta para o delírio de Capgras, é um exercício de pensamento e, de certa forma, um exercício de sentimento intrigante. O que as conexões emocionais com outras pessoas significam para nós e o que significaria se fossem apagadas? Muitas pessoas recorreriam a uma explicação improvável como impostores? Eles olhariam internamente? Eles encontrariam algum outro motivo para explicar o que está acontecendo? É algo interessante para se pensar. Certamente, as respostas emocionais das pessoas desempenham um papel chave na vida. E uma maneira de explorar isso é considerar como seria a vida sem essas conexões. Provavelmente seria um lugar vazio, desolado e assustador.